Bom, pessoal, então vamos lá falando da 27ª AP relativa ao segundo bimestre. Acharam que ia escapar, né? Então aqui tem o gabarito, né, para vocês preencherem aí, como vocês sabem. Então vamos lá para as questões então. A primeira questão, a segunda e a terceira são referentes a esse texto aqui, ó. Ter uma higiene pessoal correta faz diferença na saúde e qualidade de vida. Então está dizendo sobre a importância de tomar banho, lavar as mãos, etc e tal, né? Coisa que está bem aí em evidência nesse período de Covid, né? Questão 1. O autor defende a tese de que a higiene é uma ação preventiva para várias doenças. Para isso, ele utilizou o argumento de que... Qual é o argumento que ele usou aí para defender essa ideia de que a higiene é importante para a prevenção de doenças? 2. Além das mãos limpas. Então essa expressão além, ela dá uma ideia de que, introduz uma ideia de que explicação, conclusão, adição, condição ou comparação. Lembrando que eu estou dizendo além, né? Estou acrescentando alguma coisa, né? Questão 3. O termo em destaque, prevenção, no terceiro parágrafo do texto, pode ser substituído, sem alteração de sentido, por... Então, prevenção aí seria substituído por qual dessas palavras aí, né? As questões 4 e 5 são referentes a esses dois textos aqui. O texto 1 é o bilhete de amor e o texto 2 é essa tirinha aí, né? O texto 1, o bilhete de amor, fala a respeito de um... É um conto, né? Um mini conto de um... A respeito de um menininho que está na escola e aí ele recebe um bilhete, né? Supostamente da menina que ele gosta. E aí ele não consegue mais prestar atenção na aula depois que ele lê esse bilhete. E a gente não fica sabendo qual é o teor desse bilhete, não diz aí no texto, né? O texto 2 está dizendo assim, a professora ou o professor diz, trabalho de geografia para apresentar na frente. Aí o outro lá no fundo fala, não, tomara que não, né? Vou morrer de vergonha. Quem prefere fazer prova em vez do trabalho? Aí ele fica pensando lá, prova, né? Levanta a mão. Aí ele acaba ficando com vergonha de levantar a mão também, né? Então qual é quais são os temas? Qual é o tema desses dois textos aí, né? Na questão 4, considera-se que os textos falam sobre o quê, né? E na 5, no texto 1, Pitu, que era o nome do menininho lá, porque ele sentiu-se perturbado com a leitura do bilhete, né? A questão 6 é a respeito desse texto. Para quem não dorme de touca, né? Essa expressão dormir de touca era uma expressão bem antiga já. Hoje em dia ninguém usa mais, talvez vocês nunca tenham ouvido falar. Dormir de touca é marcar bobeira, né? Antigamente a turma falava isso, né? Vacilar, enfim. Então ele falava, na infância ele era diferente, ele acreditava em tudo que as pessoas diziam. Então falavam para ele assim, por que você não vai ver se eu estou na esquina? Aí ele ia até lá, né, e confirmava, não tem ninguém na esquina. Qual é o sentido dessa expressão, por que você não vai ver se eu estou na esquina? Né? Questão 6 aí. É uma expressão também popular aí, que ainda hoje se usa, né, mas talvez os jovens aí não usem mais, né? Mas ainda assim a gente vê aí por aí as pessoas usando, né? Ah, vai ver se eu estou na esquina, não sei o quê. Questão 7 é referente a esse texto, a essa canção aí, a canção do Senhor da Guerra, do Renato Russo. O Renato Russo foi um compositor e cantor importante da música brasileira dos anos 80, 90, né? Teve à frente da banda Legião Urbana.
E ele faleceu em 1996, né? Ele foi bastante representativo aí do rock brasileiro, né? Talvez vocês que são jovens aí não conheçam, né? Mas para minha geração, por exemplo, para a geração dos pais de vocês aí, foi importante, né? Um ídolo aí importante, né? Então a questão 7 diz respeito a essa canção aí, né? Qual é o verso que ele faz, o eu lírico, faz um protesto sobre a guerra, né? Revelando uma postura humanitária. Quais são os versos que ele faz esse protesto sobre a guerra, né? Questões 8 e 9 é referente a essa charge aqui, né? A mulher desperdiçando água, né? E aí o cara fala assim, ela fala, na minha casa não está faltando água. Aí o cara fala, mas está faltando muito bom senso, né? O tema da charge qual é, né? Fácil também essa, né, gente? E a 9, ele pergunta assim, mas pelo jeito está faltando muito bom senso, exclamação. A pontuação aí, né? Esse ponto de exclamação causa o efeito de quê? Dúvida, humor, entusiasmo, indignação ou preocupação, né? Simples também essa, né? A questão 10 é sobre o aquecimento global, né? Esse texto é sobre o aquecimento global, tá? Vamos ver. Para defender a tese do texto, qual é a tese do texto? Quer dizer que o ser humano está provocando o efeito estufa, né? As práticas humanas estão intensificando o efeito estufa. Qual é o argumento que ele usa? Qual dessas 5 alternativas expõe esse argumento aí? Questão 11 é referente a esse texto aí. O racismo reforça a violência que existe no país, no Brasil, né? Questão 11. O racismo reforça a violência que existe no Brasil. O vocábulo indivíduo pode ser substituído por cidadão, violência, sociedade, população ou divulgação. Fácil também essa, né? Questão 12 e 13 é referente a esse texto do João Baldo Ribeiro, né? Também um escritor conhecido brasileiro aí, contemporâneo, né? Ele diz sobre a cidade de Aracaju, onde ele morava, que era uma cidade pequena, aparentemente na década de 40 e 50, era uma cidade bem pequenininha, mas na época já era capital do estado do Sergipe, né? Ainda hoje é, né? Mas era uma cidade, apesar de ser capital, era interiorana, né? Nos costumes, no modo de vida. Mas apesar disso, a família dele tinha uma certa condição, que eles tiveram a primeira geladeira, né, da vizinhança, todas as novidades que saíam, o pai dele, o pai do João Baldo, né, ia lá buscar para a família, né. Então no texto aí, na questão 2, constata-se que, né, qual é a constatação que se faz aí, né. Questão 13, o autor do texto faz um recorte de algumas sociedades que não acompanharam a evolução do tempo e o progresso. Há indícios da presença desses valores em qual dessas frases aí, né? A respeito de sociedades e de cidades e de culturas que não estavam assim acompanhando o desenvolvimento das novidades, da tecnologia, as coisas demoravam um pouco mais para chegar até esses lugares, né? Antigamente, até aqui no interior, as coisas demoravam para chegar também, né? Hoje em dia já é hoje em dia é diferente, né? Hoje sai uma coisa lá, uma novidade, já aqui quase no mesmo tempo a gente já tem acesso, mas na época antiga era bem mais difícil, né? Questão 14 é sobre essa canção Ponta de Areia, do Milton Nascimento, né? Tá falando sobre as viagens de trem, né? Que até os anos 60, mais ou menos, o Brasil era... As viagens que havia pelo Brasil aí afora, a maioria eram feitas de trem, né? As pessoas andavam muito de trem. E daí depois com as rodovias, com o surgimento em larga escala dos automóveis e tudo mais, o Brasil erroneamente, né, acabou abandonando as ferrovias. Até aqui em Amparo, onde é a praça ali, era uma estação ferroviária, né? Onde é a praça hoje, Padua Salles, era a estação de trem lá, né? E foi desativada a linha de trem, acho que em 1968, se não me engano, né? Mas na época era muito comum as pessoas viajarem de trem, né? E o texto 2 também fala sobre isso, né? Sobre o fim das viagens de trem, né? Entre
as localidades brasileiras. A questão 14, né, então fala para a gente analisar esses dois textos aí. Qual a afirmação que a gente pode fazer a respeito desses dois textos? Questão 15 é a canção Eu Mudei, da Zélia Duncan, né? Uma cantora também popular, bem conhecida aí da minha geração, principalmente, né? De vocês eu não sei, não tenho certeza, mas acho que alguma coisa vocês já devem ter ouvido falar a respeito dela, né? Questão 15. Enquanto o relógio piscava seus olhos na rua, qual é a figura de linguagem que está presente nesse trecho? Personificação, que é quando um objeto ou alguma coisa não humana assume uma característica humana. Por exemplo, o vento assobiava lá fora. Isso é uma personificação, não é? Metonímia, quando eu substituo uma palavra pela outra por ter uma relação de significado. Por exemplo, comprei uma Gillette nova. Na verdade, eu comprei um aparelho de barbear, que não é necessariamente da marca Gillette, né? Mas eu substituo o produto pela marca, né? Isso é metonímia. Gradação, quando eu vou falando de maneira que as coisas vão aumentando conforme eu vou falando, né? Eu digo assim, cheguei na rua e a multidão só aumentava, 10, 15, 1000, 1 milhão de pessoas, né? Então há uma gradação. Eu vou aumentando, né, a quantidade de coisas conforme eu vou falando. Isso é uma gradação. Assonância, repetição de vogais, né? Em uma poesia ou uma música. E a literação, repetição de consoantes, né? Então qual dessas daí que a gente tem? Questão 16, Anjos do Mar, do Álvares de Azevedo. Foi o poeta da segunda fase do romantismo, da geração ultrarromântica, né? Lembram? Tá falando de figura de linguagem aí também, né? As ondas são anjos que dormem no mar. Está comparando as ondas com anjos. Só que na verdade não é uma comparação explícita, né? É uma comparação meio subentendida, né? Como que a gente dá o nome? Que tipo de comparação que a gente chama de subentendida? É a metáfora, né? Personificação nós já vimos o que é, e antítese, o que é? Antítese é quando a gente tem duas expressões ou duas ideias que são opostas entre si, né? Que a gente coloca na mesma frase ou no mesmo verso, enfim, coisas opostas entre si, configura-se uma antítese, tá? Então qual dessas 5 aí é? As ondas são anjos que dormem no mar. Qual dessas 5 figuras de linguagem é, tá? Então, pessoal, então é isso aí, ó. A gente tentou dar uma ajuda aqui, bem simples, bem rápido, para que não seja cansativo. O vídeo fica extenso, eu sei que vocês não assistem, né? Se você tiver dificuldade só em algumas questões, avança o vídeo, pula para frente para outra, né? Enfim, concentre-se apenas onde você tem dificuldade. Ou se quiser ver tudo, também. Se quiser ver tudo, veja tudo, né? Não tem problema. Então é isso, gente. Obrigado pela atenção aí. A hora que for para entregar, a escola vai divulgar a data, né? Vai ser uma nota aí do 3º bimestre essa prova. Obrigado pelo apoio e beijo do gordo.